Questão 92 é sobre os antibióticos, que são os medicamentos usados para matar bactérias. O que ele está perguntando aqui é como que o antibiótico mata a bactéria. Eu já vou falar primeiro a resposta certa, e depois vamos analisar as outras. Caso que tivesse que chutar, a gente vê quais que são mais fora do contexto. Eu vou direto na resposta certa, que é a alternativa E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Quais estruturas específicas são danificadas pelo antibiótico? Pensa que tem que ser uma estrutura que a gente não tem, porque senão é dificuldade com os remédios, né? Não adianta destruir uma estrutura na bactéria que a gente tem igual e vai destruir na gente também. Então, por isso que é tão difícil. Um pesticida, como na questão 91, como se achar um veneno que envenena o inseto e não envenena o humano, nem os pássaros, nem os peixes. Então é muito difícil, não tem, realmente ainda não descobriram. E no caso do antibiótico, aí sim descobriram uma estrutura que tem na bactéria e não tem no ser humano, em outros animais e tal, que é a parede celular. Então você pode dar uma substância que destrói a parede celular e mata a bactéria, é sensacional, porque a gente não tem parede celular. Então a gente tomar um remédio que destrói a parede celular só vai atuar na bactéria, é como se fosse um míssil teleguiado, né? Mas, então, é assim que o antibiótico funciona. Ele destrói a parede celular. Aqui no caso da questão ele não colocou parede celular, mas colocou estruturas específicas da célula bacteriana. Agora, por que destruindo a parede celular a bactéria morre? O antibiótico ele impede o reparo da parede celular. Então a parede celular vai se degradando e a bactéria morre. Por que a bactéria morre? A parede celular vai se degradando, ela já fica mais fraca fisicamente mesmo. E o problema é que ela precisa conter com força a bactéria lá dentro, porque a bactéria é como uma mini bolha de sal no meio da água. Tem mais sal dentro da bactéria do que na água. Então, por osmose, né, a gente vai... Aí é química, né, ou é biologia, nem sei. A pressão osmótica vai causar que a água penetre na célula, porque ela é mais concentrada do que do lado de fora. E aí, entrando mais água, a bactéria vai começar a inchar até explodir. E aí ela morre. Então a parede celular ela impede que a bactéria inche. É como se soprasse um balão dentro de uma caixa de madeira. Vai chegar a um ponto que ele não vai poder inflar mais e não vai poder entrar mais ar, portanto. Para as outras alternativas, imagina que você não soubesse isso e você tivesse que chutar nessa questão. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Poderia ser, mas aí é um pouco vago, né? Porque se você ativa o sistema imunológico, aí isso aí vai te proteger contra qualquer doença, qualquer coisa. E não seria específico para bactéria. Poderia funcionar contra vírus também. A letra B. Então, letra A, não dá. Letra B. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Também eu acho que não é uma que poderia ser descartada rápido, porque mesmo que fosse o caso dela interferir na cascata favoravelmente na bioquímica da inflamação, ela poderia até diminuir a inflamação, mas a bactéria ela causa uma infecção. Então, de todas as formas, mesmo que aliviasse a inflamação, não ia resolver o problema da infecção, que é a presença da bactéria ali, é a infecção. A inflamação é devido à resposta do organismo para lutar contra esse organismo invasor, que causou a infecção, né? Então a letra C, removendo toxinas sintetizadas pelas bactérias. Tem sentido, porque muitas bactérias, elas produzem toxinas muito, muito venenosas, que acabam matando a pessoa, como a do botulismo, tipicamente, né? Que ela produz a toxina,
que inclusive é aquela utilizada no Botox, é a toxina produzida pela bactéria do botulismo, que é uma intoxicação alimentar muito violenta, assim, que mata mesmo. Enfim, remover as toxinas produzidas pela bactéria, claro que seria uma coisa boa, mas não resolveria o problema, porque não mataria a bactéria, né? Antibiótico a gente espera que mate a bactéria. Então, também não é essa a alternativa. Alternativa D, combatendo as células hospedeiras das bactérias. As células hospedeiras são as nossas células, ou do animal que for, que estiver infectado. Então, também não é viável essa alternativa não aí, pessoal. Então, a alternativa E mesmo, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. O exemplo que eu dei da parede celular é relativo à penicilina, por exemplo, é um tipo de antibiótico que tem esse mecanismo de ação. Ele inibe a manutenção da parede celular e mata a bactéria dessa maneira. Outros antibióticos têm outros mecanismos de ação. Por exemplo, as tetraciclinas, elas inibem a síntese de proteínas. E a maneira que elas fazem isso é que as tetraciclinas elas se concentram dentro da célula da bactéria de uma maneira que inibe a síntese de proteínas. Nós também temos proteínas, qualquer animal, qualquer ser vivo tem, claro. Mas é que no caso dos humanos, por exemplo, a tetraciclina não consegue se concentrar dentro da célula numa quantidade suficiente para inibir a síntese de proteínas, como acontece na bactéria. Então, mesmo tendo como alvo a proteína, que é algo que a gente também tem, ela é seletiva, a tetraciclina, para matar. É um antibiótico que mata só a bactéria, não mata nossas células, por causa disso. Existem outros antibióticos também com outros mecanismos. Por exemplo, existem antibióticos que impedem a replicação do DNA. No caso, eles inibem uma enzima necessária para a replicação do DNA, que por acaso, em algumas bactérias, essa enzima é diferente da enzima que nós temos e outros animais têm para fazer a replicação do DNA. Então, em conclusão, alternativa E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana, seja a parede celular, ou seja, por exemplo, enzimas para a replicação do DNA que existem na bactéria e não existem em outros animais.